Seminário contra as obras da carne, parte 11. O objetivo desse seminário não é ferir a fé de ninguém, muito menos ser indelicado com aqueles que não servem a Deus. O motivo é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam uma pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Das 17 obras da carne, hoje iremos estudar a 11ª, que é a peleja. Irmãos, se a obra da carne estiver presente em nossas vidas, somente uma das 17, nós iremos perder a salvação. Se nós morrermos com essa obra da carne, ou estas, nós temos que ter um cuidado, que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, e Ele nos entrega o manual da salvação, desobedecer esse manual é assumir a sua sentença de morte eterna. É comum você encontrar pessoas dentro das igrejas que a pregação entra no ouvido e sai pelo outro. A pessoa não obedece nada. Aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, aquilo que é orientado, não adianta de nada para aquela pessoa. O pastor, ele na realidade perde tempo em orientar aquela pessoa. O Espírito Santo, ele tenta ministrar no coração daquela pessoa, mas ela tem um coração tão ruim, tão duro, tão mau, que ela prefere, mesmo conhecendo a verdade, fazer o que é errado. E hoje nós iremos falar sobre pelejas. E o que quer dizer a peleja, ou pelejas, na Bíblia? Vamos lá. O que é peleja? Luta, combate, briga, desentendimento, desavença, disputa, rixa. A pessoa que tem essa obra da carne chamada peleja, junto com ela carrega também a ira, a emulação, a porfia e a inimizade. Se na minha vida tiver essa obra da carne peleja, ela não está só, ela acompanha a obra da carne ira, a obra da carne emulação, a obra da carne porfia, a obra da carne inimizade. Já imaginou uma pessoa com tudo isso nela? Já imaginou o estrago que ela irá ocasionar na vida das outras pessoas por ela ser esse monstro? Já imaginou a quantidade de problemas que ela irá ocasionar dentro de um trabalho, na família? Aonde ela passar, o veneno dela será o quê? Espalhado. E onde é que nós encontramos pessoas com todas essas péssimas referências? Também dentro das igrejas. Também fazendo a obra de Deus. Pessoas que ignoram a Cristo, ignoram o ensinamento de Cristo. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que haverá falsos cristos, falsos anticristos, não é um só. Essas pessoas estarão aonde? No meio do povo de Deus, jogando o seu veneno. Então o que é peleja? Luta, combate, briga, desentendimento, disputa, desavença e rixa. Eu falei que carrega junto a ira, a emulação, porfia, inimizade. Vamos só rever um pouquinho quais são essas obras da carne. Ira, paixão que incita toda a sua agressividade contra alguém ou algo. Raiva, fúria, desejo de vingança, etc. E o que é emulação? Sentimento que leva uma pessoa a querer ser melhor do que os outros. Significa competição, rivalidade. Quem está contaminado por essa obra da carne
Para manter sua posição ou para alcançar o que deseja, é capaz de mentir, enganar, prejudicar o próximo, etc. E o que é porfia? Discussão, contenda, disputa e rivalidade. E o que é inimizade? Sentimento de ódio ou malquerência direcionada a alguém. Olha só. Então, se na minha vida tiver a obra da carne peleja, ela está acompanhada com todas essas outras obras. Ira, emulação, porfia, inimizade. Eu serei um monstro. A pessoa que tem essa obra da carne, ela precisa entender que após conhecer a verdade, ela tem que mudar o seu comportamento. Ela não pode mais continuar sendo o mesmo monstro, gospel, de sempre. Ela tem que mudar. Ela precisa iniciar um processo de transformação da vida dela, porque o que está em jogo é a própria salvação dela. E não se iluda. Não se iluda. A vida ela é curta, ela é passageira. Não se iluda. Estamos aqui de passagem. A qualquer momento nós podemos sair daqui. A qualquer momento nós podemos deixar de existir aqui. E morrer com uma obra da carne desta é condenação eterna. Observe a orientação do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo nos dá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. O que é que Deus usou Paulo para falar? Evite, rejeite contendas. Quando você vê aquela pessoa que gosta de uma fofoquinha, gosta às vezes de criar um clima, evite essa pessoa. Trate ela bem, respeite ela, ore por ela, mas evite essa pessoa. Às vezes você tem aquela pessoa que chega para você e fala para você um monte de coisa que estão falando de você, e você aceita aquilo, você acha que aquilo, a pessoa está querendo o seu bem, não está querendo o seu bem. E às vezes é mentira. Às vezes não passa de uma mentira. Às vezes não passa de uma calúnia. E a pessoa está aceitando aquilo. E a mesma pessoa que chega para você e fala para você que alguém falou de você, essa mesma pessoa é capaz de ir em alguém e falar que você falou dela, mesmo sem você ter falado. Então aprenda a selecionar pessoas. Não é acepção de pessoas, é selecionar pessoas. É você saber com quem você toma café. É você saber com quem você bate papo. É você ter um controle das suas amizades, observando os frutos. Nem todo mundo que sorri para você gosta de você. Nem todo mundo que bate nas suas costas quer seu bem. E às vezes confiamos. E às vezes é uma amizade de infância. Mas não é porque uma amizade de infância significa que aquela pessoa queira o seu bem. Aprenda a ter esse discernimento. E uma outra coisa, aprenda a desabafar com Deus. Se tem alguém de confiança que você pode abrir o seu coração inteiramente, que você pode rasgar o teu coração inteiramente, que vai te ouvir melhor do que qualquer pessoa, é Deus. E às vezes diálogo com Deus, zero. Diálogo com os outros, a vida toda. Continuando. Temos que rejeitar as questões que não nos trazem edificação. Se você estiver aprisionado na obra da carne chamada peleja, quando enfrentar um problema, por menor que seja, por causa da ira, da emulação, da porfia e da inimizade, você tomará decisões equivocadas que lhe trarão sofrimento, ou lhe levarão ao sofrimento, e até mesmo ao fracasso. Sendo assim, se essa obra estiver na sua vida, busque uma mudança, uma transformação. Vejamos o que a Bíblia fala sobre a pessoa que está contaminada com essa obra da carne. Provérbios capítulo 15, versículo 18 está escrito: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.
10 pessoas no local, se tiver ali um iracundo, alguém com a obra da carne, é questão de tempo para os 10 estarem intrigados. Se dos 10, 9 têm discernimento espiritual, 9 conhece a Deus, tem respeito a Deus, o iracundo, por mais que ele tente, ele não consegue. Os 9 detectarão o iracundo. Aquele que se ira, aquele que está aprisionado na obra da carne, aquele que quer ver o circo pegar fogo. E olha o que acontece, o iracundo por si próprio, ele vê que não tem como ele jogar o veneno dele não conseguirá alcançar os 9. Pensa que não, o bom testemunho dos 9, a oração dos 9, a pregação dos 9 faz com que o iracundo se converta. Só que o iracundo, irmãos, ele também faz a obra de Deus. O iracundo também está dentro da casa de Deus. Não significa que ele seja salvo. O iracundo às vezes está em cima do altar, pregando, orando, curando, mas não significa que ele seja salvo. O iracundo, ele é aquela pessoa que é instrumento de Satanás, mas ele está aparentemente divulgando Deus. Por isso, quando você vê, começou um climazinho no trabalho, começou tititi, seja sábio. Ali tem um iracundo no meio. E por incrível que pareça, a maioria dos iracundos se denominam evangélicos. Para quê? Para envergonhar o evangelho de Cristo. Aqui deixa bem claro, o iracundo suscita contendas. Quando o clima estiver pesado e você vê gente ainda lá querendo colocar combustível, é iracundo. Porque a Bíblia fala que o longânimo apazigua a luta. Ou seja, a pessoa de Deus, a pessoa de bem, a pessoa que é temente a Deus, quando ela vê o clima pegando fogo, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar apagar aquele fogo. Ela vai fazer por onde os irmãos não briguem, os irmãos não entrem em contenda. A pessoa vai trazer o ambiente, fazer com que o ambiente fique de paz. A Bíblia nos ensina que a pessoa longânima apazigua. A pessoa com quem você se abre, apazigua ou toca fogo no negócio? A pessoa com quem você conversa, apazigua ou quer ver o circo pegando fogo? Não esteja pensando que esta pessoa vai falar de todo mundo, menos de você. Aí você se engana. Se a pessoa não está aí nem para Jesus que morreu por ela, se a pessoa não está nem aí para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vai se importar com você? Às vezes, eu costumo até falar, eu não me decepciono com pessoas. Não importa o que as pessoas façam, eu não me decepciono com pessoas. Por quê? Porque eu entendo que pessoas são falhas. Eu entendo o seguinte, se aquela pessoa não está nem aí para Jesus, quem sou eu? Eu não pago as contas da pessoa, eu não dei um fígado para a pessoa, eu não dei um coração. Jesus deu a vida, e a pessoa não está nem aí para Jesus, e quem sou eu? Então, quando você aprender a não se decepcionar com pessoas, seu coração vai ter mais paz. Não vai ter brecha para rancor. Poxa, essa pessoa me decepcionou. Não vai ter brecha para rancor. Não vai ter brecha para mágoa. O seu sono será mais leve, mais tranquilo. Você terá mais paz. Já imaginou Judas vendendo Jesus? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus foi pego de surpresa? Ah, que decepção, Judas me vendeu. Não. Poxa, pastor, mas eu ajudei tanto aquela pessoa da minha família, e a pessoa da minha família não está nem aí para mim. Nunca ajude ninguém pensando em receber nada em volta.
Ajude quem você pode ajudar, porque é mandamento de Deus. E a recompensa não é a pessoa te reconhecer. A recompensa vem de Deus. E nunca deixe de ser bom por causa dos ruins. Nunca deixe de ajudar por causa dos ingratos. Aprenda a entender. Aprenda que o ser humano é falho. Entenda que o ser humano erra. Perfeito é Cristo. Continuando. Quem está contaminado com a obra da carne sempre faz por onde existir combates, brigas, desentendimentos, desavenças, disputas, rixas, entre outras coisas. Quem está liberto das obras da carne, certamente procura resolver o problema da melhor forma possível, ou seja, de uma forma pacífica. Quem está contaminado quer ver o circo pegar fogo. Quem não está contaminado quer ver a paz. Quer ver a união. Quer ver as coisas darem certas. A pessoa contaminada, ela faz sempre por onde dá errado. Eu vou citar aqui um exemplo. Digamos que, vamos levar aqui para o lado do louvor. Estou aqui no altar, só um exemplo. O louvor tem os levitas que atuam, tem os beques, né? Digamos que tem 10 beques. 9 se prepara e faz por onde sai ok. Um quer que saia errado. Então, na hora da apresentação, aquele carnal faz com que o esforço dos 9 também dê errado. Ou seja, um quer fazer o quê? As coisas dão errado. 9 quer fazer dar certo. O ser humano tem que entender que Deus analisa cada pessoa individualmente, não é coletivamente. Na hora de Deus passar o olho e trazer bênção ou sentença, estou citando o exemplo dos Beck, né, de 10, ele vai enxergar os 9 perfeitos. E vai pegar aquele que faz por onde errar propositalmente para trazer o devido pagamento. Você tem um exemplo de Beck, mas não é só Beck, é tudo na vida. É na empresa. O dono, os funcionários estão trabalhando para a empresa ir para frente e tem alguém ali que está trabalhando para a empresa ir para trás. A pessoa contaminada, ela quer ver as coisas desandando. A pessoa contaminada não quer ver as coisas indo bem. Deus vai tratar com essa pessoa. É em tudo, é na família. Alguns trabalhando para tentar trazer paz para aquela família que está uma guerra, uma desavença, está vendo a hora acontecer uma tragédia, e tem alguém ali sempre jogando combustível. É o iracundo. O iracundo não quer ver a paz. Deus vai tratar com essa pessoa. Então ninguém escapa do olho de Deus. Deus, ele nos enxerga individualmente. A sentença de salvação ou de condenação vai vir individualmente, não é coletivamente. É por isso que eu sempre costumo falar, Deus não vai cobrar de mim o que vocês vão fazer após a pregação. Deus vai cobrar de mim o que eu prego. O que vocês vão fazer pouco me interessa. Pode ter certeza, o que vocês vão fazer ou deixar de fazer não vai mudar uma vírgula na minha vida. Agora, o que eu prego, isso sim, é o que Deus vai cobrar de mim. E aqui eu deixo algumas passagens bíblicas para meditação. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem que te libertar. Se você precisa, Jesus tem que te libertar. Só que a libertação, ela depende do seu querer. A libertação é uma decisão sua. Se você é uma pessoa que gosta de fofoca, você não consegue ficar sem fofocar, você precisa de uma libertação. Você pode até participar dos cultos, você pode até participar da Santa Ceia,
pode até fazer a obra de Deus, mas você precisa de uma libertação. E quem é que liberta? Jesus. Talvez pegar um homem mais ungido na face da terra, fizer uma oração em você, você vai continuar normal. Mas isso não significa que você não precisa de uma libertação. Você pode não ter um demônio dentro de você, onde alguém vai orar, que o demônio vai manifestar, mas existe a influência dele que faz você fofocar. Então você precisa de uma libertação. E essa libertação não é um pregador chegar e te libertar, fazer uma oração e te libertar. Tem libertações que só acontecem quando nós decidimos ser libertos. Não é algo externo, é interno, é uma decisão minha. Eu quero. Aí acontece. Caso contrário, você pode fazer todas as campanhas, pode pegar todos os pregadores mais ungidos que existem, orar em você, pôr a mão na sua cabeça, levantar de madrugada e orar por você, enquanto você não quiser mesmo, enquanto você não desejar mesmo, enquanto você não falar, eu vou mudar. Enquanto você não tomar essa atitude, você continua na mesma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te liberta de todas as obras da carne. É só você seguir as orientações que são passadas através de sua palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 1 está escrito: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse versículo já é para aqueles que estão libertos. Estão libertos, mas de repente está parando para ouvir fofoqueiro. Estão libertos, mas de repente estão começando a querer se prender nas obras da carne. Você já é liberto. Não volte para o jugo da servidão. Não volte para o jugo do pecado. É aquela pessoa que é liberta, não bebe mais, mas de repente os amigos já voltaram a oferecer. Não está bebendo, mas já voltaram a oferecer. Mas por que voltaram a oferecer? Porque você já está começando a se prender nas obras da carne. O mundo espiritual já está proporcionando que o inimigo traga a oferenda para você. Pensa que não, num descuido, você volta a beber, volta para o lamaçal, volta para a vida de erro. E aí, quando isso acontece, sabe o que vai acontecer? Você vai falar mal da igreja. Você vai falar que está decepcionado com a igreja, seja A, B, C, D. Você vai falar que a igreja te decepcionou. Você vai tentar respaldar, tentar afirmar a sua tese, que você voltou para o mundo porque a igreja não cuidou de você. Sem falar que tem aqueles que voltam para o mundo, ainda falando que na igreja era pior. Tem gente famosa aí voltando para a prostituição, falando que na prostituição era melhor do que na igreja, como se a igreja fosse mar. Está liberto? Não volte para o jugo da servidão, não volte para o jugo do pecado. Agora, nunca esqueça de uma coisa: a nossa caminhada é longa. Ser crente 1 ano, ser crente 2, 3, 4, 5, 10 é muito fácil, meu irmão. Eu quero ver você ter pegada para daqui a 30 anos tu continuar firme. Eu quero ver tu ter pegada para daqui a 50 anos tu estar na mesma, firme com Deus. Porque se você não tiver uma vida de busca e de oração, sabe o que acontece? Tudo isso daqui vira uma rotina cansativa para você. Tem gente que está cansada. Tem gente que está cansada de ir para a igreja. Tem gente que está cansada de ir para a igreja, fazer a obra. Tem gente que cansou. Sabe por que cansou? Porque você relaxou seu espírito. Porque a caminhada com Cristo é mais ou menos como um alimento básico. Você come todo dia o arroz e o feijão. Você não se cansa. Daqui a 50 anos você continua com seu arroz e seu feijão. Tem uma mistura diferente. Você não se cansa do arroz. Se colocar você comer carne todo dia, as melhores carnes, você daqui a 1 mês, você não aguenta mais nem olhar para a carne. Daqui a 50 anos você continua comendo arroz do mesmo jeito. Não enjoa. As coisas de Deus é mais ou menos assim. Se você não vigiar o básico, porque isso daqui é o básico. Ir na igreja, participar de um culto. Aqueles que fazem a obra, vêm, cumprem uma escala, vão embora. Pensa que não, entra 1 ano, 2, 3, 4. Virou uma rotina, não é isso? Sim. Mas essa rotina não é para cansar. Cansou por quê?
Não, estou cansado. Não. Eu quero uma carne diferente. Não, não, não. Fica com arroz, fica com feijão, que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, você vai estar firme. E quantos estão cansados, irmãos? Já estão indo no tapa para a igreja. Já estão colocando o uniforme na tapa. Já não vê a hora eu preciso marcar um horário com o pastor, preciso conversar com o pastor porque eu não quero mais, mas eu não sei, que fica aquele dilema. Isso está acontecendo em muitos ministérios. Não estou me referindo à nossa igreja, estou me referindo ao geral. Também serve para a nossa igreja. Mas cansou? Você acha que o desistir e ir para outro lugar, pegar um alimento diferente, você acha que daqui a um mês ou um ano vai estar o mesmo clima de desânimo? Então, sabe o que precisa? Fortalecer a fé. Ler mais, ore mais a Bíblia. Já imaginou que maravilha, daqui a 20 anos você continua na mesma? Quando eu falo na mesma, assim, com Cristo. Já imaginou, você é jovem, daqui a 30 anos você vir para a igreja, de repente até de bengalinha, velhinho. A mesma rotina de 40, 50 anos atrás. A mesma rotina. Não significa que você está parado no tempo. Significa que você está indo em direção à vida eterna. A salvação eterna. E é isso que vale. Então não se canse. Porque quem se cansa de pregar, quem se cansa de fazer a obra de Deus, vai chegar o dia que vai se cansar de ser membro. O diabo, ele engana. Ele primeiro nos convence a se cansar de algo. Ele não nos convence de tudo. Primeiro ele nos convence a parar com algo. De repente Deus coloca em nossas mãos 5 coisas. O diabo, ele sabe que não vai conseguir nos convencer a parar com as 5. Então ele tenta nos convencer a parar com uma. 3, 4 anos depois, ele tenta nos convencer a parar, nós temos 4, parar com mais uma. 3, 4, 5 anos depois, olha aí, o tempo está passando e a pessoa está ficando velha. Ele nos convence a parar com mais uma. Pouco mais ele nos convence a parar com mais uma. Perdeu a salvação. Você acha que o diabo tem pressa para o projeto dele? Você acha que o projeto do diabo é um projeto a começar em 2021 e terminar em 2021? O projeto do diabo, a vida do crente, dependendo do crente, ele sabe que é um projeto que ele pode precisar de 30 anos para aquele projeto se concretizar. Dependendo do crente, ele sabe que aquele projeto ele vai precisar de 40 anos. Ele não tem pressa não. O importante para ele é que no último suspiro você não esteja com Deus. Então ele vai estendendo o projeto dele. Algumas pessoas ele tem um projeto de 1 mês e já se concretiza. Outros têm um projeto de 1 ano e se concretiza. Outro ele sabe que é um projeto maior. Só que nós temos que frustrar os projetos de Satanás. Nós temos que não deixar os projetos dele se concretizar em nossas vidas. Como? É só observar. Deus bate palma para retrocesso. Deus fala, está cansado? Pare. Está desanimado? Desista. Deus fala isso? Não. Então, se Deus não fala isso, qualquer atitude direcionada a isso vem do diabo. E se vem do diabo é o quê? Opa, o plano está dando certo. O plano está dando certo. E aos poucos, pensa que não. A pessoa olha para a igreja, a pessoa olha para as coisas de Deus, aí começa a caçar motivo. Você sabia que uma pregação como esta, no estudo, você sabia que quando a pessoa está cansada, essa pregação é um motivo para a pessoa sair da igreja? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sim. Pastor não abre a Bíblia na hora do culto. Essa igreja não é mais a mesma. O pastor não abre a Bíblia. O pastor está entregando a Bíblia aberta. Mas a pessoa vai o quê?
Não, eu quero é que o pastor abra a Bíblia. Usa isso como motivo. Você sabia que quando a pessoa está cansada e não quer mais, ela vai ler um estudo como esse? Aí o pastor de repente pega uma versão diferente, que existe versões diferentes da Bíblia. É o mesmo significado, mas com linguagens diferentes. Então o que acontece? A pessoa pega, vê uma versão diferente, confronta com a Bíblia dela, vê com uma versão diferente, ela já fala o quê? Pastor está mudando a Bíblia. Ela está o quê? Cansada. Ela não quer mais. Então ela não tem o que falar. E quando não tem o que falar, cria uma situação. Quando você não quiser mais, se você chegar no estacionamento e digamos que tenha no estacionamento alguém que te maltrate, digamos que tem um obreiro contaminado com a obra da carne e te maltrata, você não quer mais ficar aqui. Então o que você vai fazer? Eu vou aproveitar essa situação para sair. É assim que funciona. Então, irmãos, nós não podemos em momento algum nos cansar. E se cansar, voltar a lutar. E não se prender nas obras da carne. Porque as obras da carne pertencem a Satanás. E a função de Satanás é roubar, matar e destruir. E aqui eu finalizo com o meu telefone. 99185-2854. Código 92, porque eu estou em Manaus. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que haja, meu Deus, multiplicação de bênçãos sobre todos. Acrescenta, Pai, bênçãos sem medidas na vida de todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.